No fim do século XV, a Europa se via imersa em medo e fascínio. A peste havia devastado populações inteiras, o mundo conhecido se expandia com as navegações portuguesas e espanholas, e a Igreja travava batalhas contra o surgimento de novas ideias. Nessa época, olhar para o céu era mais que uma curiosidade científica, era buscar respostas divinas. Foi nesse clima de expectativa apocalíptica que surgiu Johann Sotoffler. Astrônomo, matemático, construtor de instrumentos e, como tantos de sua época, astrólogo. Para ele, os planetas não apenas giravam em órbitas, sussurravam o futuro. E o futuro, segundo ele, era de destruição. Em seus cálculos, observando a conjunção de vários planetas no signo de Peixes prevista para 1524, Sotoffler vaticinou: um grande dilúvio se aproximava. A água submergiria cidades, lavrarias e reinos inteiros. Um novo juízo final, escrito nas estrelas. Nascido em 1452, em Justingen, no Sacro Império Romano Germânico, Johann Sotoffler cresceu em meio a um mundo dividido entre fé e razão. Desde cedo demonstrou habilidades extraordinárias em matemática e astronomia. Foi ordenado sacerdote e depois se destacou como professor universitário na Universidade de Tübingen, onde influenciou pensadores como Philipp Melanchthon. Mas Sotoffler não era um cientista nos moldes modernos. Como muitos renascentistas, ele acreditava que o universo tinha uma ordem divina. E que essa ordem podia ser lida como um livro. Os astros eram seus caracteres. Os movimentos celestes, frases. E as conjunções, parágrafos inteiros de destino. Em 1499, publicou seu almanaque, no qual aparecia a previsão do dilúvio para 1524. O documento circulou amplamente e alimentou o medo por quase 3 décadas. 1524 aproximava-se. E com ele, o pânico. A conjunção planetária incluía Marte, Saturno, Júpiter, Vênus e Mercúrio em Peixes e um signo associado à água. Em uma Europa marcada por enchentes reais e memórias da Arca de Noé, essa informação caiu como uma centelha sobre palha seca. Almanaques, panfletos e sermões multiplicavam a previsão. Livros ilustrados mostravam ondas engolindo cidades. Pinturas retratavam arcas sendo construídas. Pessoas abandonaram suas casas. Outras construíram barcos improvisados. Ricos fugiram para montanhas. E em um dos casos mais famosos, o conde von Iglien mandou construir uma arca de madeira suficiente para levar sua família, empregados e animais. A embarcação ficou pronta meses antes da data fatídica. 20 de fevereiro de 1524. Em Roma, chovia. Em Londres, o Tâmisa subia. Em partes da Alemanha, pancadas de chuva trouxeram inundações locais. Mas nada que se aproximasse de um dilúvio universal. Em frente à arca de von Iglien, centenas de pessoas exigiam entrada. O conde, desesperado, se recusava. Logo, a multidão se revoltou. A arca foi invadida. A estrutura não resistiu ao peso e colapsou parcialmente. Soldados intervieram. O caos terminou com vários mortos e feridos. No fim daquele dia, a Europa acordou, o mundo ainda existia. Mas a histeria coletiva deixará marcas irreversíveis. Curiosamente, Sotoffler não foi punido. Nem excomungado. Nem preso. Sua reputação como matemático permaneceu intacta. Continuou ensinando e produzindo instrumentos astronômicos. Mas nunca mais falou abertamente sobre profecias. Outros astrólogos, porém, tentaram justificar o erro. Alegaram que o dilúvio havia ocorrido, mas de forma simbólica. Ou que os cálculos estavam errados por apenas alguns anos. A fé na astrologia sofreu abalos, mas sobreviveu. Em parte porque o medo não desapareceu. Ele apenas mudou de forma. Profecias similares voltariam a surgir. O grande incêndio de Londres, em 1666. A passagem do cometa Halley em 1910. O bug do milênio no ano 2000. O fim do calendário Maia em 2012.
Todas essas datas foram envoltas em previsões sombrias, geralmente ligadas a sinais do céu. A história de Sotofler se tornou uma espécie de modelo para essas esperanças e medos coletivos. A ideia de que o universo envia avisos permanece viva. Johann Sotofler foi um homem entre mundos. Entre a fé e a ciência. Entre o saber matemático e o mistério dos astros. É fácil julgá-lo hoje, com nossos telescópios e satélites. Mas em seu tempo, ele tentou decifrar o céu com as ferramentas que tinha: compasso, quadrantes e fé. E o que encontrou lá em cima não foi apenas um mundo de números, mas também de sombras. A história de Sotofler nos lembra que mesmo a ciência pode ser atravessada pelo medo. E que a busca por sentido nos leva, muitas vezes, a ver padrões onde há apenas caos. Mas também nos ensina algo mais profundo, que o desejo de prever o fim é, talvez, o nosso desejo de controlá-lo. Se podemos ver o desastre vindo, podemos nos preparar. Mas e se o fim vier como uma sombra silenciosa? Em sombras do céu, seguimos olhando para cima. E para dentro. Onde os ecos do passado ainda sussurram avisos. O mundo não acabou em 1524. Mas a marca daquela previsão ainda vive, e no medo que carregamos do próximo sinal,